Jesus, amém? A alegria de podermos estar nessa noite aqui, cultuando com os irmãos. Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar lendo uma palavra nessa Glória a noite. Deus, aleluia. Motivo de alegria nós estamos aqui nessa noite. Agradeço pela rica oportunidade que o pastor tem colocado, trazendo a palavra de Deus. Sempre digo que é uma responsabilidade imensa quando nós vamos estar trazendo a mensagem. Aleluia. Os irmãos que tiverem suas Bíblias, pode abrir no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Ontem à noite eu tenho meditado um pouco uma mensagem e Deus colocava essa mensagem para estar trazendo essa noite. Uma mensagem que todos acredito que conhecem, já ouviu alguém trazer de alguma forma. Mateus 14, 28 versículo. Espero que os irmãos encontrem para nós estarmos lendo juntos. Amém. Amém? Vai dizer assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Até aqui os irmãos podem assento, glorificando a Deus. O texto que lemos nesse capítulo aqui de Mateus 14, estamos vendo a respeito de uma passagem conhecida, mas antes de iniciar essa mensagem, se nós observarmos antes desse texto aqui, existe um contexto por trás. O contexto dessa história, nós vamos ver que Jesus ele vai receber uma notícia muito ruim. No livro de Mateus, capítulo 14, os primeiros versículos, a respeito de João Batista. Quando João Batista ele pregava e ministrava, a Bíblia vai dizer que chega um momento que João Batista ele é pego e vai acabar sendo morto. A notícia que chega até Jesus é que João Batista morreu. A notícia que chega até Jesus é difícil. A Bíblia vai dizer que Jesus ele pega o seu barco, vai para um lugar deserto, os discípulos não estão juntos, não tem ninguém acompanhando, porque Jesus, nesse momento, precisou ficar isolado. Aqui, eu quero aplicar ao coração de vocês. Existem momentos em nossa caminhada que muitas vezes precisamos ficar sozinhos. Sabe por quê? Para nós se resolver, para depois ser um canal de bênção na vida de alguém, para depois ser um instrumento do Senhor nas mãos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que depois desse momento que Jesus está passando, tinha uma multidão querendo ouvir Jesus e os ensinamentos de Jesus. Mas como Jesus vai pregar se ele não está bem? Como Jesus vai falar do Evangelho se a alma dele está abatida? Como Jesus vai pregar o Evangelho se a alma dele está aflita? Existem momentos em nossa caminhada que não vamos estar bem, mas mesmo assim Deus
Somanaya. Eu já sinto aqui a presença de Deus. Quando vamos observar para o texto ainda, depois que Jesus fica um tempo a sós com Deus, não tem ninguém, ele volta, vai ter uma multidão para ele ministrar. Ele ministra, a mensagem está boa, a mensagem está linda demais. Os discípulos vão olhar e vai dizer: despede a multidão. Jesus jamais vai despedir alguém vazio. Aqui eu quero aplicar para você que você não vai ser despedido desse culto vazio. Você não vai ser despedido desse culto sem algo acontecer em sua vida. Talvez você chegou lutando aqui, chegou numa prova, mas aquele que tem o dono do milagre, ele tem poder para resolver o seu problema nessa noite. Quando vamos observar para o texto ainda, a Bíblia diz que Jesus alimenta aquele povo, aquela multidão. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Multiplicando e alimentando aquele povo. A Bíblia vai dizer que depois que despede o povo, entra os versículos que fizemos a leitura nessa noite. Aleluia! Quando vamos observar para o texto da Bíblia Sagrada, vamos observar agora que Jesus ordenou para os discípulos pegar um barco e ir ao mar, para o outro lado. Observa que Jesus não está nesse barco, porque Jesus, ele vai para o monte orar. Glória a Deus! E quando Jesus está orando nesse monte, os discípulos estão no meio do mar. Mas no meio do mar, aparentemente parecia tudo normal. Mas de repente, aleluia, começou a vir ondas fortes, ondas contrárias, ondas imensas na vida daquele barco, na vida daqueles discípulos que estão lá. E quando vamos analisar para o texto, vamos talvez pensar, os discípulos se desesperaram, se apavoraram, porque aquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade, aquele que acalma as ondas, não está no barco. Quando Jesus está no barco, tudo é mais fácil. Quando Jesus está no barco, tudo é mais fácil em nossa vida. Aquele que acalma a tempestade, ele está nessa noite. Aquele que acalma as ondas contrárias, quando chega em sua casa, quando chega em sua vida, ele está aqui nessa noite. Aquele que pode acalmar a sua tempestade em sua casa, ele está nessa noite. E eu profetizo em sua vida nessa noite que ele está acalmando essa tempestade que chegou contra a sua vida. Talvez você vai olhar e vai dizer: a tempestade está imensa, a provação que eu me encontro está grande, mas aquele que acalma, ele está vendo a tua luta, ele está vendo a tua provação, mas ele não somente está vendo, mas ele está resolvendo. Abracando na sua glória a Deus! Aleluia! Jesus está orando. E nesse momento eu quero aplicar algumas lições que aprendemos a respeito desse texto. Eu trouxe para essa noite 4 lições de Pedro andando sobre as águas. Isso aplica para a nossa vida diária. Observa para essa noite
que quando Jesus estava orando, Jesus vai ver o desespero dos discípulos em alto mar. Jesus não vai ficar quieto e parado. Jesus, ele vai em direção do barco, andando sobre as águas. Para um ser humano normal é impossível, mas não para Deus. Não para aquele que pode resolver tudo. Jesus anda sobre as águas. Deus. E uma das primeiras lições que eu quero trazer aqui, que Jesus sabe de todas as coisas. Antes mesmo dos discípulos entrar no barco, eu imagino pela minha mente que Jesus já sabia da luta que os discípulos iriam enfrentar. Aqui eu quero observar que essa luta que você está passando, Deus já sabia que você iria passar. E mais além do que isso, Ele já sabia que você aguentaria essa prova. E é por isso que você está aqui nessa noite, adorando a Deus. Glória a Jesus. Se Jesus sabe de todas as coisas, Deus, tu és fiel. porque Jesus não fez nada. Porque Jesus deixou prova chegar para os discípulos. É para nos aperfeiçoar. Se provas não chegam, não tem milagre. Se provas não chegam para mim, para você, nós não se aperfeiçoamos. Aleluia. Observa que provas chegou para você e você venceu. Veio outra prova mais difícil e você conseguiu vencer. Aleluia. É Deus te forjando. É Deus te estruturando. É Deus te colocando em níveis mais altos. É Deus te colocando em patamares mais altos. E talvez alguém olhando e está dizendo: vai morrer na prova. Vai morrer nessa tempestade. Mas Jesus conhece de tudo. Jesus conhece tudo. Sabe de tudo. Ele sabe muito bem o quanto você aguenta. Até quando você suporta. Até quando você tem limite ainda. Até quando você tem estrutura para suportar isso. Eu vim dizer aqui nessa noite para a igreja: aguenta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho. Se é para chorar, chora, mas aguenta mais um pouco, porque essa prova ela vai chegar no final. Aleluia. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo. Quem sente a presença de Deus nessa noite? Deus, aleluia. Jesus anda sobre as águas. Aleluia. Os discípulos se apavoram, acham que é um fantasma. Jesus. Aleluia. Porque é impossível um homem andar sobre as águas. Aleluia. Mas Jesus mostra para os discípulos um milagre dentro da água, em cima da água. Aleluia. Aleluia. Os discípulos já tinham visto tanto milagre na terra, Meu Deus. mas agora estão vendo no mar, em alto mar. E quando vamos observar a segunda lição, milagres acontecem quando damos um passo de fé. Aleluia. Talvez você está aqui, está perguntando por quê. Todos os discípulos vão estar olhando para Jesus andando sobre as águas.
Aleluia. Mas tem alguém que me chamou a atenção. Ô, O glória. nome dele é Pedro. Quando todos estão observando, quando todos estão analisando, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Aleluia. Pedro vai trazer um argumento muito importante. Aleluia. Eu também quero andar sobre as águas. Se você realmente é Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: Pedro, então venha. O que é isso? Um passo de fé. Aleluia. Quem não toma esse passo de fé não alcança um milagre. Quem não toma esse passo de fé não alcança algo em sua vida. Aleluia. Queremos um milagre na nossa casa, mas não tomamos um passo de fé. Queremos que Deus transforma. Queremos que Deus liberta. Olha aí, vai falando. Queremos que Deus fala através da nossa vida, mas não tomamos um passo de fé com atitude e com fé. Aleluia. Queremos que Deus transforme nosso filho, mas não tomamos um passo de fé. Aleluia. Queremos que Deus age dentro da nossa família, mas não tomamos um passo de fé. Meu Deus, é verdade. Quando tomamos um passo de fé, a partir dali, o milagre começa a surgir em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Observa nessa noite que todos os discípulos estavam lá analisando. Pedro não. Pedro vai começar a dar os primeiros passos andando sobre as águas. Aleluia. Talvez alguém dentro do barco vai olhar e vai dizer: não vai dar certo, vai dar ruim, não vai funcionar. Assim é a nossa vida. Você e eu tomamos um passo de fé, mas tem alguém dizendo: não vai funcionar, vai dar ruim. Meu Deus. É, Jesus. Aleluia! Aleluia. Mas eles mal sabem que quando tomamos um passo de fé, um milagre chega na nossa vida. Aleluia. Talvez alguém olhou para você e duvidou da sua capacidade, duvidou da onde você poderia chegar. Aleluia. Assim como Pedro, talvez alguém achou que era incapaz. Pedro começa a andar, mas por causa do vento, a Bíblia vai dizer que Pedro teve medo. É, Jesus. Mas o medo, ele não provém do Espírito Santo. O medo, ele provém de nós mesmos, de nos sentirmos incapazes de fazer aquilo que o Senhor nos colocou em nossa mão. Aleluia. Quando deixamos o medo de lado, Deus começa a nos usar como um canal de bênção, como instrumento do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Pedro teve medo, Pedro começa a afundar. Talvez alguém vai olhar dentro do barco e vai dizer: olha, eu não disse? Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia funcionar. Talvez você está tomando um passo de fé, mas tem alguém dizendo: não vai dar certo. Alguém torcendo ao contrário. Meu Deus. Alguém torcendo para que não dá certo. Obrigado pelo seu nome, Senhor. Mas observa que Pedro começou a afundar. Aleluia, aleluia. Os discípulos que estão no barco não ajudam Pedro. Meu Deus. Lembrando, são companheiros. Aleluia. Estavam junto com Pedro. Por Aleluia. que não ajudaram? Glória a Deus. Aleluia. Se viram companheiros se afundando, Aleluia. por que não estenderam a mão para o companheiro? Aleluia. Por que não ajudaram aquele que estava se afogando em alto mar? Meu Deus.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus. Às vezes, o nosso companheiro está se afundando. Às vezes, o nosso companheiro está se afogando em alto Glória a mar. Deus. E não tem ninguém para estender a mão. Olha E às vezes é o companheiro de guerra, companheiro de batalha, está do nosso lado, mas não estende a mão. Pode até estar vendo, mas não faz nada. Mas tem uma mão mais poderosa ainda para estender. Tem uma mão mais forte ainda para estender e ajudar. E essa mão é a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus, ela está estendida nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu vim dizer nessa noite com uma palavra de autoridade. Se acaso, se porventura você está se afogando em alto mar, Deus vai te resgatar com uma mão poderosa nessa noite. Quem sabe o inimigo pensou, você vai se afogar, mas Deus, que conhece a nossa história, que conhece a nossa vida, que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele está estendendo a mão sobre a sua vida para resgatar a sua vida. Glória. Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glorioso Deus. Aleluia. Observa nessa noite que a terceira lição que eu estou trazendo, Aleluia. estendendo a mão Ô, glória. para aquele que está afundando em alto mar. Aleluia. Quantas vezes vemos o nosso companheiro afundando e não estamos ajudando, Meu Deus. se esfriando e não estamos ajudando, passando uma dificuldade e não estamos estendendo a mão. É verdade. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Os discípulos estavam acompanhando, os discípulos estavam vendo, mas não estenderam. Mas Jesus, que é Jesus, que não erra, não falha, e na verdade Jesus nunca errou e nunca falhou para a nossa vida. Glória. E é por isso que você está aqui. Jesus, que não erra e não falha, Ele vai estender a mão para Pedro. É, Jesus. Namaia, Sotepraia, Cantalaia, Sumanaia. Pedro estava se afundando. Quem sabe Pedro vai pensar: é o meu fim, acabou a minha história ali, Oh, tudo acabou para mim. Aleluia. Agora não há mais solução, agora não há mais saída, mas aparece Jesus, aquele que tem o dono da vida, aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade, aquele que pode trazer a solução para a vida de Pedro. Observa para essa noite, Jesus estendeu a mão para Pedro. Aleluia. Pedro agora Aleluia. vai ter que pegar na mão de Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Isso vem a quarta coisa: confiança. Aleluia. Uma pessoa sem confiança não pega na mão de alguém. Quando você confia em Deus, o milagre chega em nossa casa. Glória. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e estão perdendo a confiança em Deus? Meu Deus. Na Maia, Somanaya,
Pessoas cristãs dentro da casa de Deus estão perdendo a confiança naquele que criou nós, aquele que nos formou. Aleluia. Mas eu vim dizer com uma palavra de autoridade Glória a Deus. que nessa noite Ele tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Quando nós, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Santo é Jesus. Quando nós confiamos em Deus, talvez você está orando, está dizendo, Oh, glória. às vezes está tão difícil confiar, Aleluia. pois as portas se fecharam. Meu Deus. Talvez você está olhando e está dizendo, mas está difícil confiar Aleluia. quando eu oro e a minha família não aceitou Jesus. Está tão difícil confiar quando o meu filho está nas drogas. Eu Deus. sei que Deus está falando com vidas. Aleluia, aleluia. Eu sei que essa mensagem ela é direcionada. Oh, glória. Aleluia. Mas quando você confia, mesmo Deus não fazendo, quando você confia, mesmo Deus não realizando, quando você confia, mesmo Deus não fazendo um milagre, uma hora ou outra, Deus realiza um milagre na nossa casa e na nossa família. A Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão para Pedro Aleluia. e tira Pedro do fundo do mar. É Deus. Uma situação que Pedro vai se encontrar agora, que Pedro estava, talvez era desespero. É normal do ser humano Deus ele vivo. entrar em desespero. Aleluia. É normal do ser humano ele porventura entrar em um momento de desespero quando algo não acontece em nossa vida. E para Pedro, Jesus vai levantar Pedro Aleluia. para cima do alto mar, tirando do fundo do mar. Observa nessa noite que Aleluia. se você está aqui, Deus te resgatou com uma mão forte. Glória a Deus. Deus te resgatou desse mundo com uma mão poderosa. Deus te resgatou do mundo lá fora com uma mão forte do Senhor. Aleluia. Pessoas foram libertas do álcool. Pessoas foram libertas das drogas. Pessoas foram libertas de tantas coisas que o mundo lá fora oferece. E isso só pode ser feito através de uma coisa, da mão poderosa de Deus. Aleluia. E essa mesma mão poderosa de Deus, que fez um passado em sua vida, que fez um passado na sua família, no seu parente, é a mesma mão poderosa que está aqui nessa noite. É a mesma mão poderosa que está agindo nessa noite. É a mesma mão poderosa que está curando. É a mesma mão poderosa que está libertando. É a mesma mão poderosa que está libertando e transformando. É a mesma mão poderosa que está agindo em sua vida. Quando eu ministro aqui, essa mão poderosa está visitando o seu lar, está visitando a sua casa. E quando eu pego aqui, essa mão poderosa está visitando aonde que você mora, o seu parente, a sua família, a sua casa. Essa mão é uma mão forte e poderosa Oh, glória. para realizar um milagre. Aleluia, aleluia. Quem crê nessa noite que Deus está realizando um milagre dentro da sua casa, Aleluia. dentro da sua família. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quando vamos
observar, Pedro vai ser resgatado. Quando Pedro é resgatado, Aleluia. Jesus vai dizer: homem, bendito é o nome do Senhor Jesus, Aleluia. homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando a Bíblia ela vai dizer, ele subiu para o barco, e nesse momento Jesus vai acalmar a tempestade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus agora vai acalmar o vento forte que estava parando o barco. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Aleluia. Se Jesus não está no barco, não tem vento que se acalma. Quando Jesus não está no barco, a luta não pode ser acalmada. O barco que eu estou mencionando nessa noite é a sua vida. Quando deixamos Jesus, aquele que tem o poder e a autonomia para realizar o milagre, entrar em nossa vida, ele acalma a nossa luta. Ele acalma a nossa vida. Nessa noite, eu te convido, meu irmão, a deixar Jesus entrar no seu barco. Eu te convido nessa noite a deixar Jesus entrar dentro da sua vida para o milagre acontecer sobre a sua vida. Glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Santo, Santo Espírito Santo. Purificado pelo Santo Nome. Aleluia. Aleluia. Porque quando vamos observar, não tem como eu e você vencer se Jesus não está em nossa vida. Não tem como eu e você vencer as lutas travadas diariamente se Deus não estiver do nosso lado. Se você veio nessa noite, é por causa que Deus te deu força. Se você veio na casa de Deus nessa noite, é porque Deus te deu força para você chegar para um culto como esse. Se Deus te deu força nessa noite, Glória a Deus. Aleluia. é porque Ele sabe o quanto o inimigo tem tentado tirar o teu foco. O quanto o inimigo tem tentado tirar o teu foco da presença de Deus. É por isso que Deus, Ele sempre precisa ser o centro da vontade dEle. Porque Ele precisa cada dia mais dar força para nós vencer diariamente. Mas quem sabe o que você está enfrentando é dentro da sua casa. Há uma batalha dentro da sua casa. Há uma tempestade dentro da sua casa. O vento é contrário. As ondas são demais. E você olha e diz: eu não vou vencer. Eu não consigo mais. Eu não suporto mais. Eu não consigo mais. Mas eu vim dizer que Deus viu essa luta, viu essa provação, viu essas lágrimas, e Ele está realizando tudo a teu favor nessa noite. Eu profetizo que essas ondas não são maiores do que o teu milagre. Eu profetizo, meu irmão, que essa luta que você está passando não é maior do que o seu milagre também. O seu milagre será muito maior e todos vão ter que ver o Deus que você serve. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto aqui o ambiente desse lugar ser tomado da presença de Deus. Orava, canta lá pra veia, solepraia. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando vamos observar, Jesus acalma esse vento. Aleluia. Os discípulos agora
vou estar mais calmo, Aleluia. porque é aquele Aleluia. que tem que estar no centro da vontade. Oh, Aleluia. Aleluia. Aquele que tem que estar no barco e nunca deveria sair, Glória a Deus. está junto com os Aleluia. discípulos. Eu vim dizer nessa noite, com uma palavra de autoridade, Aleluia. aquele que tem que estar na sua vida é o próprio Deus. Aleluia. Jamais vamos vencer uma luta, jamais vamos vencer uma batalha, uma dificuldade, se Deus não estiver dentro de nós. Aleluia. Se Deus não estiver na nossa vida, não vencemos batalhas, não vencemos dificuldades, não vencemos lutas, não vencemos obstáculos diários que chegam em nossa casa. glória a Deus. Talvez o que você está enfrentando é uma batalha espiritual. É verdade. Talvez é uma batalha espiritual que você enfrenta diariamente. Uma guerra espiritual diariamente. Mas quando deixamos Deus entrar dentro de nós e operar, Ele entra nessa guerra, Ele entra nessa batalha, Ele entra nessa dificuldade para fazer milagre em nossa vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando vamos analisar para o texto, já estarei encerrando daqui uns minutos, Aleluia. mas quando vamos analisar para o texto da Bíblia Sagrada, o vento agora é aclamado. Jesus acalmou o vento, mas eu estou falando dos discípulos que acompanhavam Jesus. A maioria dos discípulos era acostumado Glória a Deus. a Aleluia. navegar em alto mar, especialistas com mar. Alguns eram pescadores, conheciam o mar de ponta a ponta, mas sem Jesus nada eles conseguiam fazer. Meu Deus. Você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas se Jesus não estiver em sua vida, você nada pode fazer em sua vida diária. É Jesus de Nazaré. Aleluia. É por isso que vamos analisar e vamos ver tantas famílias sem paz, Meu Deus. tantas famílias sem tranquilidade. Falta alguém. O principal que não pode faltar, Deus. Esse culto nessa noite, o principal não pode faltar, que é Deus. É verdade. Aquele que tem o poder de gerar um milagre em sua vida é Deus ainda, o principal. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E esse principal, ele precisa estar em sua vida. O Aleluia. principal nesta noite precisa estar em sua casa. Esse principal precisa estar como prioridade em sua vida. Eu te convido a se colocar de pé. Eu estarei encerrando nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Quero fazer um convite nessa noite. Deus. Tem alguém que precisa de uma oração especial? Pode estar passando aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Às vezes, tudo que precisamos é um passo de fé. Quando tomamos um passo de fé, algo dos céus acontece. Aleluia. Às vezes, tudo que precisamos para que o milagre aconteça dentro da nossa casa é um passo de fé. Aleluia. Quando tomamos essa atitude, o milagre acontece. Se alguém Passa tiver... todos na frente, por gentileza, irmão. Vem buscar bênção, vem buscar vitória. Conta o teu problema com a situação. Deus está falando, irmão. Prestou atenção na palavra, Deus está falando com alguém aqui. Eu Aleluia. sei quem Deus está falando, Deus está mostrando.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Pode louvar. Começa Senhor Deus, sempre a segunda vez no coração da terra.